Bom dia, meus amigos daqui do Facebook. Eu gostaria de falar sobre essas divulgações que constantemente nós vemos através dos meios de comunicações, televisões, rádios e redes sociais. Existe uma divulgação em massa através desses meios sobre a família e os atos do nosso presidente Bolsonaro, dizendo que é violento, desumano e corrupto. Mas eu quero relatar algumas coisas e vocês ouvirão o que realmente é corrupção. Nós encontramos o candidato Ciro Gomes falando sobre vários aspectos de corrupção, mas ele mesmo responde a mais de 70 processos na justiça. Vocês podem confirmar, pedir ao Google que eles vão te dar todas essas informações sobre esses processos. E não somente isso, se é violento, vocês podem checar alguns vídeos que ele é filmado até xingando as pessoas, ameaçando as pessoas, como lá em Roraima. Sobre segurança no Ceará, o Ciro até desvia de algumas perguntas e culpa até mesmo o governo federal, sendo que isso é uma atribuição dos governos estaduais. O governo federal simplesmente envia verbas e ele diz que é muito pouca a verba que é enviada para os estados. É uma grande mentira, porque para todos os estados, de forma diferenciada, é mandada essas verbas federais. E o Ceará, segundo consta, é um dos nossos estados da federação, onde o índice de violência é um dos piores do nosso país, quem sabe até do mundo, né? E sobre a família do Lula, que geralmente o PT está sempre atacando, né, através dos meios de informação, a família Bolsonaro, nós vemos que a corrupção no PT ela é generalizada desde há muito tempo, né? Sobre os filhos, nós vemos aqui que um dos filhos dele recebe 103 milhões, e isso quem aprova e aponta é um laudo da Polícia Federal. E qual é esta empresa? Um dos filhos dele é a Gamicorp, uma das empresas de um dos filhos de Lula. E um moço que trabalhava, que era inclusive vizinho nosso lá em Diadema, São Paulo, que trabalhava em um zoológico, recebia talvez um pouco mais que um salário mínimo, como é que acumula uma riqueza extraordinária nos dias atuais? Como? De que forma? Né? Então tudo isso está camuflado e agora acusam Bolsonaro e a família dele de aquisição de 51 imóveis. Eu acho que só a fazenda, e talvez uma das fazendas que um dos filhos do Lula tem, comprasse talvez mais de 50 imóveis, que é acumulado desde os antepassados de Bolsonaro. Tudo que estou falando e vou falar agora é desvios na época de Lula e seus sucessores, que desviaram do BNDES. Coisas que vocês vão ficar estarrecidos em ouvir. Somente para vocês terem uma ideia, eu estou falando isso em dólares. 30 milhões foram desviados do BNDES, que é o teu dinheiro, o meu, o nosso dinheiro, o dinheiro do povo do Brasil, foi desviado apenas para ônibus articulados na Colômbia. O BRT de Maputo, em Moçambique, 220 milhões foram desviados do BNDES. O metrô
de Caracas, a linha 3 e 4, foram desviados 732 milhões de dólares. O gasoduto de Montevidéu, em Uruguai, foram desviados 300 milhões do BNDES. A Argentina, da Cristina, 8 bilhões de dólares do BNDES. Tumanim, Nicarágua, foram 1,1 bilhões de dólares. Vão acompanhando aí. Ainda na Argentina, para a construção da ferrocarril de Sarmiento, o custo foi de 1,1 bilhão. Cuba recebeu nada menos, Cuba de Fidel Castro, nada menos de que 3 bilhões nos últimos 10 anos que antecede o governo Bolsonaro. Angola, o país que mais recebeu dinheiro do Brasil, somam 14 bilhões de dólares. Peru e Lima, para abastecimento de água, recebeu aí a bagatela de vários milhões e para o abastecimento de água. E no Brasil, nem a transposição do Rio São Francisco, uma obra gigantesca, ficou esquecida, abandonada. Se não fosse o governo Bolsonaro, ainda estaria do mesmo jeito. O projeto Hacia El Norte, na Bolívia, na época da Dilma, foram desviados 200 milhões de dólares. Ainda na Argentina, na época da Dilma, foram desviados 180 milhões para o aqueduto de Chaco. Em Nacala, em Moçambique, mais 200 milhões de dólares para construir, sabe o quê? O moderno aeroporto de Nacala. Na Venezuela, foram gastos e desviados 1 bilhão e 200 milhões para fazer a ponte do rio Orinoco. E as obras públicas federais aqui no Brasil, vamos dizer que mais de 90% sucateadas. Bolsonaro terminou algumas, mas são várias ainda que precisam serem concluídas. E querem atacar Bolsonaro? Querem atacar a sua família? Tenham dó. Compartilhe isso, para que o povo brasileiro conheça realmente o que é corrupção na era petista. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe nosso Brasil, o nosso presidente. E dia 2 agora, deem o troco a esses corruptos miseráveis que vendem o Brasil por bagatela. Tenho dito.